Usar o sermão de outro pregador errado é pecado. Não podemos de forma nenhuma o esboço que um pregador fez e usou em um determinado dia lá na igreja, eu ir lá e pegar esse esboço e pregar. É errado, é proibido, é pecado. Acredite se quiser, tem muita gente que tem dúvidas com relação a isso. Eu vou mais além. Tem gente que bate categoricamente de que é pecado sim, não se pode usar esboço de sermão que um outro pregador já pregou. Ponto. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, o que você acha? Vamos fazer o seguinte, antes de eu prosseguir, eu vou dar uma pausa aqui, ó. Não vou nem botar cronômetro. Vá lá nos comentários e diga o que você acha. Dê a sua opinião agora, sem assistir o vídeo. Eu quero a sua opinião nua e crua. O que você pensa? Vá lá nos comentários e coloque. Eu vou ficar esperando um pouquinho enquanto você corre lá e digita aí o que você acha. É pecado? É errado? É antiético? O que é para você alguém pregar e eu pegar o mesmo esboço que ele fez e pregar também? O que você acha? Vou esperar aí. E aí, já comentou? Já vou prosseguir, hein? Exercício para você, antes de eu iniciar aqui a argumentação. Aproveita que você já comentou, já deu sua opinião e clique em gostei, dê um joinha no vídeo, aí ajuda esse canal para que o YouTube jogue esse vídeo para mais pessoas. Quanto mais você dá gostei, comenta, compartilha e se inscreve, mais o YouTube vê que o canal é um canal relevante, que as pessoas gostam desse conteúdo e mostra para mais pessoas, tá certo? Se não for inscrito, já se inscreva, ative o sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. Agora vamos para o assunto. Eu tô gravando esse vídeo porque eu prometi pro pessoal lá do meu grupo de WhatsApp, onde a gente bate um papo, troca uma ideia sobre sermão, que eu ia gravar um vídeo para falar um pouquinho mais. Lá eu gravei um áudio, falei, enfim, aqui eu queria discorrer um pouquinho mais para a gente conversar sobre esse tema. E aí, é proibido? Não é? Eu não vou nem ficar usando textos e mais textos e mais textos. Eu acho que a gente consegue, com uma argumentação sólida, né, e com base na própria palavra, a gente discorrer aqui e resolver esse assunto de uma vez por todas. Existem pessoas que não gostam de usar esboços feitos por outros pregadores porque acham elas ser errado, né? E uma pessoa lá do grupo chegou a citar que o pastor da igreja dela, pregando um dia, falou que era errado. Não me lembro se falou que era pecado ou se falou só que era errado você usar o esboço que um outro pregador fez. Aí a minha pergunta é, por que é errado? Ou, se foi o caso que eu não me lembro, por que é pecado? Aí a pessoa falou que, segundo a argumentação do pastor, que o Espírito Santo usou aquele pregador para falar naquele momento, para aquelas pessoas. Então, se Deus usou o pregador para falar naquele momento para aquelas pessoas, Deus não pode me usar para falar a mesma mensagem com base ali no mesmo esboço para as pessoas aqui da minha igreja. Irmão, irmã, isso abre vários precedentes e existem várias linhas a seguir de argumentação aqui que derruba essa tese muito fácil. Primeira argumentação, foi uma das que eu usei lá no grupo. Se for para eu não usar eu já ia dizer a usagem de Deus, se eu não tiver que utilizar o momento em que Deus usou alguém para falar, então eu não posso usar a Bíblia. Porque, afinal de contas, Deus falou para Paulo algo que ele tinha que falar para um grupo de pessoas específico.
Eu não posso pregar, então, sobre as cartas de Paulo às igrejas da época. Por quê? Porque eram cartas escritas para determinadas igrejas daquele momento, naquele período. Mas eu vou mais além, para pecados específicos, para erros específicos que as igrejas estavam cometendo. Quando entravam em debate sobre alimento sacrificado a ídolos, por exemplo, que Paulo vinha e falava, irmão, ei, se você aí ou não, você come, não julgue quem não come, e vice-versa. Aqui não tem nada a ver, irmãos, com os alimentos de Levíticos não, tá? Isso aqui não tem nada a ver com os alimentos imundos que Deus colocou lá em Levíticos 11. Isso aqui não tem nada a ver, está falando de alimento sacrificado a ídolos. O alimento de Levíticos 11, isso aqui, Deus não mudou em nada. Os judeus continuaram sem comer e, enfim, Deus não mudou uma palavra. E aí, eu não poderia, então, pegar as cartas de Paulo, porque o Espírito Santo usou Paulo para falar para determinadas igrejas. Você vê como só aqui já derruba esse argumento? Mas é que o esboço de sermão, o pregador pediu para Deus usar para ele falar para a igreja específica. Ora, irmão, né? E a revelação direta de Deus falando com Paulo, Deus falando com Lucas, Deus falando com os outros escritores do Evangelho, Deus falando com João lá na ilha de Patmos. Para que maior revelação do que essa? Deus falando para igrejas específicas, para períodos específicos, e eu pego o momento que Deus usou para usar aqui na igreja. Não seria então errado? Então, reparem que essa argumentação já é derrubada logo aqui. Mas vamos para outra. Ora, por que eu não poderia usar o esboço de sermão do pregador, sendo que a mensagem não é do pregador? O pregador, ele é um mensageiro. A mensagem é de Deus. Logo, se a mensagem é de Deus, não há problema nenhum em eu utilizar aquela mesma mensagem. Aí você pode falar, mas é que foi colocado com as palavras do pregador. Irmão, irmã, entenda uma coisa. O esboço é só para servir como base. Você precisa saber de onde você vai sair, por onde você vai passar e onde você vai chegar. Você se prepara. A gente precisa fazer tudo com decência e ordem, é o que diz a palavra. A gente se prepara. O que nos cabe, nós faremos. Então a gente se prepara. Só que quando a gente sobe no púlpito, e subir no púlpito, antes que você venha querer me corrigir, subir no púlpito é uma expressão idiomática, é força de linguagem. Quando a gente sobe e pega o microfone para falar, aqui Deus assume. Com base no esboço que você utilizou do irmão, Deus vai falar de acordo às necessidades da igreja. É para isso que você ora. Quando você pegar o esboço de um determinado irmão e jogar na sua mesa com a tua Bíblia aberta e você entrar em estado de oração, é para isso que você entra nesse processo de oração e de comunhão. Senhor, me fale o que eu tenho que dizer para a tua igreja. Senhor, me usa como instrumento para a pregação do teu evangelho. E quando você está lá no púlpito, momentos antes de assumir, você está orando ali, pedindo a Deus para que Ele te use, para que Ele fale a cada um ali que vai estar ouvindo de acordo à necessidade de cada um. Então, o mesmo Espírito Santo que usou o pregador para fazer o esboço e falar para aquela igreja lá no bairro X, através daquele esboço, ele também vai te usar para falar no bairro Y. E outra coisa, as mesmas necessidades que a igreja lá de São Paulo tem, são as mesmas necessidades que a igreja do interior da Bahia, aqui no Nordeste, também tem. Os mesmos anseios, os mesmos pecados,
as mesmas fragilidades, as mesmas debilidades, os mesmos desvios de conduta e de caráter que os irmãos ou os ímpios lá do Rio Grande do Sul têm, os mesmos irmãos e ímpios lá do Piauí também têm. É por isso que muitos pregadores usam o nome de Deus em vão, proferindo profecias que Deus não os revelou. E eles entram na mente das pessoas porque eles sabem que as necessidades são as mesmas. Numa igreja com 150 pessoas, que é uma igreja razoavelmente grande, uma igreja com 150 pessoas, média, né? Média para grande. Se ele falar assim, Deus me mandou dizer para alguém aqui que está endividado, essa semana passou por um aperto financeiro por conta das dívidas e tem conta para pagar essa semana e está desesperado, pensou em fazer besteira e entrou aqui nessa noite desesperado, agitado, com medo, frustrado, sem saber como que vai pagar. Você acredita que de 150 pessoas não tem ali pelo menos umas 5 que entraram desse jeito? Aí o pregador fala assim, Deus está me dizendo aqui que tem alguém que passou por uma decepção amorosa essa semana ou esse mês e está com o coração dilacerado, Deus tem uma mensagem para você. Ou então alguns falam assim, tem alguém aqui que orou para Deus, recentemente orou para Deus pedindo uma confirmação de uma decisão importante que tem que tomar. Deus está aqui me dizendo que eu estou confirmando para você agora. Você sabia que tem pregadores que fazem isso? Que usam a palavra de Deus dessa forma para manipular as pessoas? Tem, muitos. Porque eles sabem que os anseios são os mesmos, as necessidades são as mesmas. Toda igreja, os irmãos têm as mesmas necessidades. Por exemplo, eu preguei um sermão em São Paulo, numa igreja em São Paulo. O mesmo sermão eu preguei numa igreja em Alcântara, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O mesmo sermão eu preguei em Itabuna, na Bahia. O mesmo sermão. Nas 3 igrejas, lugares completamente diferentes. E a reação das pessoas foi exatamente a mesma. Necessidade de Deus, entrega, pranto, contrição, presença do Espírito Santo. Por quê? Porque as pessoas são as mesmas, o cérebro é o mesmo, as dificuldades, os anseios, os pecados, as tendências pecaminosas, a natureza pecaminosa, tudo isso é exatamente o mesmo, só muda os costumes, só muda a forma de se expressar, só muda o calor ou o menos calor, a intensidade de emoção, só isso que muda. Você cai para o Nordeste, a intensidade de emoção é maior. Os pregadores aqui do Nordeste, eles sentem mais o fervor do povo, o fogo do povo, o sentimentalismo do povo aflorado. Aqui no Nordeste é maior, mas necessidade, pecado, anseio, é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, o mesmo Deus que usou o pregador, que fez o esboço, ele também vai te usar. E outra, né? As palavras dificilmente serão as mesmas, ainda que você copie, que você transcreva o sermão inteirinho. Óbvio que você não vai ler. Se você ler o sermão todinho, vai ficar um sermão chato, monótono. Você tem que separar sermão por tópicos. Já ensinei várias vezes aqui. Mais para frente gravo outros vídeos. Você separa por tópicos. Você lê o tópico, você já lembra da argumentação que envolve aquele tópico, do contexto daquele tópico. E aí, irmãos, é nessa hora que o Espírito Santo te usa. E você vai falar coisas completamente diferentes. Por exemplo, preguei um dia aqui, numa cidadezinha do lado de Itabuna, São José da Vitória. Preguei sobre o filho pródigo. E aí eu vi que umas 2 pessoas se olhavam e davam uma risadinha pro outro e tal. Eram pessoas de minha total confiança, eu sei que não estavam, né, questionando ou me julgando ali. No final, rapaz, você acredita, isso o pregador da semana passada, você acredita que semana passada, sábado passado, eu preguei exatamente sobre o filho pródigo, mas você trouxe uma abordagem completamente diferente. Vocês entenderam? Agora,
O que eu acho antiético e no mínimo estranho é se o pregador vier à sua igreja pregar, aí você pegar a mesma linha de raciocínio, a mesma argumentação, o mesmo esboço, e no domingo seguinte ou daqui 2 domingos você ir lá e pregar na sua igreja o mesmo sermão. Aí não dá. Óbvio que aí vai ficar um negócio estranho. Até os irmãos vão estranhar. Ué, ele estava aqui pregando a mesma mensagem do pastor? Entendeu? Então, aí não. Você pode pegar o esboço e pregar em outras igrejas. Na mesma igreja onde ele pregou, não. Ou na igreja dele. Entendeu? Por uma questão de bom senso. Bom senso. A menos que Deus vá no teu coração e fale, não, eu quero que você pregue a mesma mensagem aqui e você vai pregar. Por quê? Por alguma razão, Deus quer que a mensagem entre no coração das pessoas. Então, ele pode pedir, ele pode ir lá e falar, não, eu quero que você vá e pregue de novo sobre o mesmo assunto. Até o povo entender, aceitar e mudar de comportamento, vai ser pregado o mesmo assunto. Fora isso, você pode sim utilizar o esboço do irmão A, do irmão B, do pastor, sei lá, quem for. E outra, principalmente se você estiver começando. Todo pregador que está começando, ele se baseia em alguém. Ele acaba pegando a mensagem de alguém. Ele acaba pregando a mesma coisa que alguém ele viu na internet, ele viu numa palestra, ele viu numa igreja. Quem está começando tem dificuldade de criar o próprio sermão. Então, acaba se ancorando em alguém. Isso é extremamente comum. Tá? Não tem nada de extraordinário, de estranho aqui. É extremamente comum. Peguei aqui na minha igreja há umas 2 semanas atrás e um dos anciãos da igreja me procurou e falou, ô Will, eu gostei muito daquela mensagem, Deus abençoou muito e eu queria saber se você pode me arrumar o esboço dela. Posso pegar? Claro, irmão, com certeza. Tá aqui o esboço. Peguei aqui no WhatsApp e mandei para ele o esboço. Pronto. E aí, com certeza, ele deve ter usado o esboço em um sermão. Qual o problema? Eu sou só o instrumento, filho. Eu não sou dono da mensagem, não. Ainda que eu tenha organizado a argumentação, na hora que eu subo no púlpito, filho, é o dono da mensagem que toma posse. É o dono da mensagem que se apodera dos momentos e fala para a igreja através do instrumento que sou eu. Eu sou um mero instrumento, desafinado, arranhado, com a corda quebrada, se for com a tecla quebrada, com gasto furado, esse é o instrumento fraco, defeituoso, necessitado de repreensão. Só que quando o artista pega o violino e que afina as cordas, conserta o que tiver de consertar, e fala assim, peraí que agora eu vou tocar. Aí, não sai uma melodia celestial. Porque ele é o dono da mensagem. Ele é o dono da mensagem, ele é o dono do mensageiro e ele é o dono do ouvinte. Quando ele junta os 3, aí é milagre. É milagre. Ele junta a mensagem que é dele, o mensageiro que é dele e o ouvinte que também é dele. É milagre. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te transforme. Que Deus faça de você um instrumento poderosíssimo nas mãos dele para a honra e glória do nome dele. Use esboço do pastor, use esboço do irmão. Use a palavra. O que você precisa é usar e principalmente ser usado. Principalmente, é o principal. É ser usado por Deus para a pregação do evangelho. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Deus precisa de você para a pregação do evangelho, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição o link do meu e-book 5 pilares de um sermão poderoso, onde eu destrincho como você criar um sermão que seja poderoso, né, como você vai montar. Óbvio, né, que a gente está falando aqui do humano, da parte humana que lhe cabe. Na hora o divino, irmão, é só clamar que o divino vem. Mas você precisa parar e saber estruturar o sermão usando os 5 pilares. Fica fácil você criar o sermão sabendo quais são esses 5 pilares, tá bom? Custa R$23. É uma oferta que você está dando, né, está disponibilizando aí para esse meu ministério e ao mesmo tempo você está sendo beneficiado com esse e-book maravilhoso. Eu te dou o áudio também dele se você quiser ouvir e ainda te dou um pack com alguns sermões lá, tá certo? O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.